Estamos de volta aqui com Missão Educar pela sua UP TV. E agora, nesse segundo bloco, a gente quer mandar aí um abraço muito grande, um carinho muito especial para todo esse grupo de pessoas que move a educação brasileira, né? Então nós temos os dirigentes da rede pública, os proprietários e mantenedores de escolas, os professores, os diretores, coordenadores pedagógicos, pessoal de apoio, pessoal de merenda, pessoal de transporte, as entidades que apoiam a educação, a pesquisa de educação, que fomentam também a educação, as universidades particulares e públicas, enfim. O grupo é muito grande, né? A gente até vai falar muito aqui, vai acabar esquecendo alguém de fora, mas a gente sabe que no Brasil são mais ou menos 4 a 5 milhões de profissionais que se dedicam à educação. E vamos lembrar também que tem aqueles que transportam as crianças e os adultos também para a escola, temos aqueles que fazem uniformes, aqueles que vendem mobiliário, carteiras para a escola, lousa, né? Todo mundo faz parte da educação. E vocês vão ver aqui que também quem fabrica piano, quem fabrica violino, quem fabrica bola de basquete, livros, também faz parte da educação de uma maneira direta ou indireta. Então é muita gente envolvida. Um abraço nosso aqui para todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem diariamente, que faz a educação brasileira avançar, mesmo com todas as críticas que nós vamos fazer aqui, porque ainda é passível de haver críticas, mas nós estamos caminhando. Então, professor, nós vamos agora falar mais um pouquinho de PNE. Eu gostaria que o senhor atentasse para o seu comentário. São 2 novas metas que eu vou colocar aqui agora. Então, uma delas é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, até 2016. E elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85% dessa faixa etária. Até 2020, aumentar a taxa de matrícula para 85%. A outra notícia aqui é universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Eu acho que eu gostaria de comentar esse terceiro item aí, porque trata hoje de uma questão fundamental dentro da área da educação, que é a parte da inclusão. Então a inclusão torna-se fundamental porque nós temos a questão das deficiências. E nesse aspecto, eu vejo assim, o professor hoje, em sala de aula, ele não atende apenas a criança, que nós temos como normal, mas ele atende ali a todos, porque a inclusão prevê isso. De repente, aí a preparação dos professores, já tenho acompanhado muito até pelo meu Facebook, vários treinamentos, curso de capacitação dentro dessa área dos transtornos e das deficiências. E a inclusão, não se pode esquecer que quando nós falamos de inclusão, é fundamental que o professor esteja incluído nisso no termo do preparo dele. Mas não é preparo só técnico, não é só a metodologia, só a técnica. É o preparo do professor da educação dele, na formação dele, também no autodesenvolvimento. Há sempre que se preocupar que o professor tem que estar preparado para cuidar do aluno, para cuidar do... É sempre o outro. Não, nós temos que mudar um pouco esse foco. O preparo do professor, porque é ele que vai incluir, é ele que vai lidar. Eu tenho que dar os dois. O enfoque da preparação do professor e o enfoque técnico da preparação dele para o conhecimento, para o domínio do manejo de como é que eu vou ensinar uma criança com deficiência, qualquer que sejam elas. Porque a inclusão diz que todos têm o direito ao mesmo tratamento, ao mesmo processo dentro da sala de aula. E não é sempre assim que a gente vê, e porque não tem condições. Como eu falei para você, tem regiões do Nordeste, cidade que não dá aula embaixo de uma árvore. Professor, então, na verdade, nós temos a seguinte situação. Você está falando que nós temos que preparar aquele que vai preparar. Sim. Não adianta você jogar uma série de crianças com deficiência em sala de aula, não é? E se o professor não estiver preparado, ele também não vai poder dividir as atenções com todos os tipos de crianças, não é? Com a mesma qualidade, embora tenha um tratamento diferente a cada uma, porque cada uma é diferente da outra. Sim. É verdade? Uhum. Não, Serrano, pior do que isso que a gente tem visto em termos de inclusão, é o fato de que nós
temos estruturas de escola, de cidades com um desenvolvimento muito diferente. Nós estamos falando de Brasis dentro do Brasil. A questão da inclusão, ela tem que, inclusive, ser aquele aspecto regionalizado. Né? Não deveria ser, mas regionalizado até no sentido da questão do fator, levar em consideração o fator cultural e o fator de desenvolvimento. Mas ela não pode diferenciar uma criança que está lá no Nordeste de uma criança que está aqui em São Paulo. E a gente fala de inclusão e a gente vê essa diferença. Então é uma inclusão que exclui? Então a inclusão é pelo poder aquisitivo ou a inclusão é pelo direito adquirido? Porque lá no Nordeste, aquela criança, aquele professor, são portadores e são filhos de Deus do mesmo jeito daqueles que estão aqui. Então, esse é o cuidado. E aí eu digo sempre aos professores nas minhas conferências, sabe, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que exigir essa inclusão. Nós temos que exigir esse respeito a que tenha o professor. Antigamente era mestre. Hoje, antigamente, profissão estudante era profissão. E hoje nós não temos mais isso. Então, quando o professor falar, eu sou professor, pronto, o mestre. Muito bom o seu comentário, professor, muito oportuno mesmo. E como missão educar é múltiplo, né? A educação é múltipla. Nós vamos agora tratar de outro assunto completamente diferente. Eu queria suas considerações, professor, sobre a educação artística, educação musical. O que ela significa no âmbito da educação como um todo? Tão fundamental quanto a que nós estávamos falando da inclusão, porque a música é um dos melhores veículos de trabalhar a inclusão na escola, na educação. E eu tenho com grande prova do que a educação musical faz, são com os meus 3 filhos, que por acaso os 3 estão na área de educação. E eu sei o quanto a educação musical foi importante para o desenvolvimento deles. Bem, já que é assim, nós temos ao seu lado aí o professor de música, que aliás é muito mais do que isso, né? Ele é professor de música e canto, regente e diretor musical teatral, Daniel Volpi. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde. Daniel, você que é mestre na área artística, musical, a gente vai conversar um pouquinho com você, então agora você está nas mãos do professor Viseu Moreira, ele vai bater um papo com você, mas eu vou falar um pouquinho de você para quem não te conhece ainda. Você trabalha bastante, né? E acho que nem dá tempo de aparecer muito. Então, pela ficha que eu tenho aqui, você trabalha desde 2000 na educação, Fundação das Artes de São Caetano do Sul, desde 2009 na Escola de Música do Estado de São Paulo, e é tutor virtual do curso de Educação Musical da Universidade Federal de São Carlos. Isso. É isso aí? É isso mesmo. Muito bem. Então agora fiquem à vontade os 2 professores conversando conforme acharem que devem. Bem-vindo, Daniel, ao programa Missão Educar. E eu começo fazendo para você uma pergunta. Com todo esse currículo que você está lá, que inclusive você é professor dos meus filhos, eu lhe pergunto, como é que você vê hoje a questão da valorização do profissional da área de música no Brasil? É bem complicado, porque a arte sempre acaba sendo esquecida, né? Então, a gente brinca no meio dos professores de música, teatro, que a gente tem o convívio, que além de professor, a gente escolheu ser músico, então a gente acaba sempre um pouco surrado, porque se a gente não é esquecido por ser professor, é por ser músico, né? Então é um pouco complicado ter que lutar contra a falta de verba, a falta de espaço, né? A gente vê muita coisa triste, muita coisa poderia ser melhor. Eu até sou um pouco privilegiado, porque eu dou aula em algumas escolas que ainda tem uma certa estrutura, né, que bem ou mal conseguem resolver alguns problemas, né, que tem lugar que nem sonha em começar a pensar a resolver, porque tem problemas, como você falou, né, de não ter como dar aula, não tem instrumento, não tem recurso. Então é uma área que precisa avançar muito ainda, porque... Isso, e nesse sentido, né, já que a questão da música como um fator de inclusão, o governo realmente aí retorna a música para a escola, né? Retorna a música, como aconteceu na época de Villa-Lobos, em que foi um grande cantor filônico nesse país. E aí estamos nos deparando com problemas. Os professores de música nas escolas estão preparados? Isso é uma questão bem delicada, porque até em escolas de música, às vezes a gente vê gente que precisa de um pouco mais de formação, que a própria pessoa pede às vezes, né? Fala, eu precisava fazer um curso mais específico dessa área.
Então nas escolas a gente vê muito pessoas que não estão preparadas, às vezes não tem nem muita ideia do que é música, porque fez uma faculdade de educação artística, fez uma faculdade em outra área, mas tem a habilitação. Mas para você dar aula em qualquer área artística tem que ter muita prática, né, com relação ao próprio métier da profissão. Né? Agora, tem algum projeto nas instituições em que você trabalha? Existe algum projeto lá para se fazer alguma coisa? Porque eu vejo assim nas conferências, falando com os professores, mas nós não temos a preparação. É o que aconteceu no governo quando foi o ministro da Educação, o próprio Villa-Lobos, né? Sim. Vilas Boas. Não, Villa-Lobos. Villa-Lobos. Que ele teve aquele problema de preparar. Tinha, mas não tinha quem preparasse. Não estão vivendo o mesmo problema? Com certeza. Porque a gente precisaria ter uma estrutura que incluísse cursos de capacitação, uma rede, quase como uma nova rede de educação que fosse voltada para a música. E também não é só questão de... Não tem. E não é só a questão da pessoa saber música, mas a metodologia de ensino é muito específica. Exato. Então, há muito poucos estudos de como que eu ensino rítmica, como que eu ensino percepção. Né? Então, mesmo que a pessoa às vezes saiba tocar um instrumento, ou tem alguma prática de dar aula numa escola ou outra, você dá aula de música para uma faixa etária que está começando, como você disse agora há pouco, de base, né? Há todo um caminho, até 8 anos a criança tem coordenação motora até aqui, enfim, né? Que a gente ainda está muito atrás, até mesmo entre os educadores musicais, né? Tem muito colega professor que... Professor, estou curiosíssimo para ver sua palavra sobre qual é a importância da educação artística musical na formação do aluno na escola comum. Bom, primeiro porque assim, a música tradicional que nós temos aí, ela pega um nível simplesmente emocional, o afetivo emocional. Então pega dentro da música ritmo, melodia, aí se você complementa, ritmo, melodia e harmonia, enquanto lá nós estamos trabalhando muito mais a questão do ritmo da melodia, enquanto que a música clássica desenvolve exatamente a parte superior, é isso, Daniel? A parte mais superior, né? O ensino de arte, na realidade, às vezes ele acaba caindo num estereótipo mesmo de ser uma coisa que a gente sente, que a gente... começa uma coisa complicada demais, né? E na realidade, acho que para uma criança ou para uma pessoa, ou mesmo um adulto que comece a se musicalizar, isso é muito importante porque a gente desenvolve muito bem o lado humano, mas também um lado matemático, um lado de raciocínio, um lado de grupo, porque o músico ele não faz música sozinho nunca, salvo um pianista concertista que dê concerto sozinho, que é 1 em 1 milhão, né? Só um dele, porque ele pode formar quase sempre, no mínimo de 2, um dueto, sempre vai, se ele então, quiser. Tem todo um conjunto que tem a ver muito com a relação das pessoas na sociedade, inclusive, né? Como é que as pessoas se relacionam. O fazer artístico isso acontece com muita frequência e acaba desenvolvendo as pessoas para esse lado, né? E pode ser, não precisa ser música, pode ser teatro, pode ser dança. Mas, Daniel, acho que tem um grande exemplo que a faculdade, que a Fundação das Artes fez, foi quando traz a orquestra de Stuttgart para vir aqui e em pouco tempo aqueles jovens todos estão ali integrados no movimento musical. Sim. Não é isso? Sim. Em julho do ano passado, veio uma orquestra de Stuttgart que fez um intercâmbio com a orquestra da Fundação. E assim, eles não falavam a mesma língua, mas eles ficaram hospedados na casa das pessoas e a troca é muito interessante porque o brasileiro tem aquela síndrome de que o alemão é melhor sempre e eles viam que não é bem assim. Isso foi muito legal. Da mesma forma que os alemães vinham com uma afinação um pouco mais segura, não sei o quê, mas a malandragem que a molecada que tem o traquejo, faz que a coisa aconteça um pouco mais rápido. Então juntar os dois grupos foi uma situação muito foi muito bonito que eu vi na minha casa, assim, tinha lá os meus filhos e os alemães. Então o que eles estavam ali? Um falava português, o outro não falava alemão. E tinha o português, o alemão e o inglês na mesa. E eles se entenderam com a música. Daniel, como eu conheço e já sei da sua competência como professor, o pessoal adora. O Daniel é extremamente querido lá na Fundação das Artes. Professor dos meus filhos, gostaria que você fizesse então as suas considerações finais a respeito dessa temática da música na educação. Eu acho que a música na educação precisa ser pensada com muito carinho, porque pode ser um diferencial muito grande para fazer a gente melhorar um pouco a sociedade que nós estamos sofrendo. Né?
porque acaba trabalhando um pouco de tudo, e os nossos alunos, os alunos que passam pela mão de uma escola com um pouco mais cuidado, eles invariavelmente eles se diferenciam no que eles vão fazer na vida, mesmo que não for música. Eu até brinco com isso, se você for trabalhar num banco carimbando o papel, você vai carimbar o papel de um lado, depois você vira do outro, vai inventar alguma coisa. O princípio é o som. Sim. Então nós esperamos, Daniel, e agradecer bastante aqui a sua presença na abertura, no início do programa Missão Educar, e desejar para você muito sucesso, que eu sei que você é uma pessoa extremamente dedicada, ama o que você faz, e a gente vê isso através do sorriso dos seus alunos. Tá? Eu tenho os 3 meus já passaram por você, o Giovana logo lá vai estar por lá de novo. Muito obrigado então pela sua presença. Nada, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Você voltará aqui certamente, já tem um fã de teu Cristão Monteiro, né? Você voltará aqui certamente em outros programas. Muito obrigado. Então agora vamos para mais um intervalo, e daqui a pouquinho voltaremos com o terceiro bloco, também muito interessante, nossa Missão Educar aqui pela sua UP TV.